tem saber que não se escreve, se conta, se sopra de uma boca para outra, feito brisa que carrega o tempo. No povo calunga, a palavra é raiz, cravada na terra, mas leve no vento. É canto, é reza, é história de gente que viveu muito antes de tudo virar papel. É voz de avô em roda de fogueira, de mãe cantando baixinho pro filho dormir, de moça lembrando o que ouviu da avó sem mudar nenhuma sílaba. Sobre que antigamente a gente não tinha colchão, sabe? Eu lembro que a gente costurava as roupas que a gente ganhava de doações na mão, sabe? Aí fazia tipo um saco e quando era no tempo da colheita do arroz, a gente enchia o saco para fazer o colchão. Esse era o nosso colchão de antigamente e hoje não tem mais. Hoje todo mundo compra colchão na cidade. E são essas coisas que são essas memórias que eu lembro muito que a minha avó fazia. Minha mãe também ainda fez, só que hoje não tem. E também, quando a gente ia dormir na casa das pessoas, não tinha esse negócio de, tem uma cama, você dorme aqui. Não, quando tinha visita, as pessoas cortavam a palha, essas palhas de babaçu, colocavam no chão, que era onde a gente forrava, que era para receber as visitas. Não tinha um colchão igual hoje. Você dorme nesse colchão, você dorme nessa cama. Não, era a palha, né? Colocava um lençolzinho ali e a gente dormia nessas palhas. Não tinha arrumar a bolsa para ir, a gente fazia uma trouxa, que é onde você colocava todas as cobertas dele, se amarrava e fazia a trouxa, que era a trouxa de dormida, que a gente carregava as cobertas. De manhã não tinha, vamos comer um bolo, que era um bolo, para dar visita não tinha, vamos comer um bolo, que era esses bolos que a gente come hoje. Não, fazia mentira. Sabe o que era mentira? Mentira era... Pegava o polvilho da mandioca, o ovo e colocava sal e fazia o sal, o ovo e o polvilho e colocava numa panela. E aí isso era um bolo, não era esses bolos fermentados, doces, não, era um bolo tipo salgado, mas era bolo, mentira. E aí também, era o que a gente dava para as visitas, né, no café da manhã. E também era para as crianças, minha avó dava uma coisa que a gente falava jacuba, que aí você fazia o café forte, dava para os adultos, e aí você fazia o docinho, né, colocava a garapa lá depois que passava o café, ficava bem ralinho, colocava farinha e a gente comia. Era essas coisas. Também não tinha um fogão pra fazer comida, não tinha um fogão a gás pra fazer café, você tinha que fazer o fogo. E aí você pegava a trepa, né? Faz pedinha no chão, a gente cozinhava na trepa. Muitas pessoas não tinham fogão. Outras tinham fogão, mas era um fogãozinho de giral. Nem era de adobe igual a gente faz hoje, né? Um fogãozinho de giral. Você pegava, colocava 4 forquilhas, colocava um barro em cima e aí você fazia o fogão. E assim era feita as coisas antigamente. Também não tinha panela de pressão. Eu lembro quando a gente ia dormir na casa da minha avó também, uma coisa que a gente sabia que ia comer muito tarde. Porque às vezes ela tava esperando, chegava lá, ela colocava pra cozinhar numa panela de ferro. E a gente já sabia que ia demorar. Por exemplo, se ela matasse uma galinha ou colocasse um feijão, a gente dormia e depois que ela ia acordar a gente pra comer. Porque não era panela de pressão, era panela de ferro. E demorava, pegava muito tempo pra cozinhar, sabe? Não tinha esse negócio assim, vamos fazer, por exemplo, uma lasanha, uma coisa. As coisas que a gente comia antigamente era paçoca. Você pegava a carne, fritava, fazia paçoca. Tem também na noite, quando a gente dormia, que tem história que eu ficava até com medo, sabe? Eu lembro que eu ficava com medo que minha avó falava que antigamente, ela falava, no tempo de hoje não tem mais isso, mas antigamente acontecia. E tinha uma história que ela contava pra gente que a gente ficava muito com medo. Que ela falava que na quaresma a gente não podia gritar no terreiro, a gente não podia assobiar, a gente não podia andar no mato, sabe? E a gente andava. E quando ela começava a contar as histórias, a gente pegava e já entrava tudo pra dentro com medo, sabe? Se precisasse de a gente dessa casa ali na outra, já não ia, porque ficava com medo. Ela falava que uma vez estava ela e umas amigas dela brincando no terreiro. Aí tinha uma música que ela falava, que tinha uma parte que falava da lua, que a lua lumiou, lumiou, lumiou. Aí eles cantavam essa música, que a lua lumiou, lumiou, lumiou. Aí ela falou que de repente, dentro assim, no monturo, assim, que a gente fala monturo, né? Dentro do mato, uma voz bem grossa, lumiou, lumiou, lumiou. E elas pegaram e correu todo mundo pra dentro. Então, são essas coisas assim que eu lembro. E ela falou também que uma vez eles
uma vez tinha uma senhora lá, né, que tinha uma cachorrinha, que toda noite essa cachorrinha latia. Latia. E ela falava que a dona da cachorrinha brigava com a cachorrinha, né? O que você quer? O que você quer? A gente já comeu, todo mundo já deitou, o que você quer? E ela pegava, botava a cachorrinha pra dentro. Assim, foi vários dias seguidos. E ela pegava, brigava com a cachorrinha, colocava a cachorrinha pra dentro. Mas a cachorrinha tava protegendo ela, né? Aí ela falou que um certo dia, essa dona dessa cachorrinha, ela ficou tão brava, foi lá e pegou a cachorrinha. Pegou a cachorrinha e colocou pra dentro e fechou. Aí quando ela pegou a cachorrinha, colocou pra dentro e fechou, já ouviu uns movimentos assim bem fortes em volta da casa. Só que a cachorrinha não tava lá fora pra latir, pra proteger, sabe? E era numa quaresma também. Aí ela viu um batido na porta assim, sabe? Toc, 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 toc. E aí, tava lá dentro, só que a cachorrinha, quando tava dentro, como ela já tinha brigado várias vezes, a cachorrinha não ia latir. Porque tava dentro e ela tinha pedido silêncio, né, que a cachorrinha calasse. Toc, 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 toc. Aí ela foi, zucou a cachorrinha. Aí a cachorrinha falou. Ai, mas você não pediu que era pra mim calar? Você não pediu que era pra mim calar? E de repente, e continuou batendo, sabe? Dava a volta na casa, umas pisadas fortes e continuava batendo. Aí ela ficou com medo. Aí sumiu. Quando foi no dia seguinte, ela já pegou a cachorrinha e colocou pra fora pra latir. Só que quando batiu o batido na porta, a cachorrinha pediu a cachorrinha pediu pra abrir e que abrisse a porta e ela entrou. Quando ela entrou e bateu, continuou batendo. E era um bicho fantasma. Aí bateu na porta, entrou, então comeu ela e a cachorrinha. Dessa vez. Eita! Cada história traz um pedaço do mundo Calunga. Tem lenda de bicho encantado, tem lembrança de fuga e resistência, tem riso de festa e lágrima de saudade. Tudo vivido, tudo sentido, tudo guardado na alma e na fala. Tinha um rei. E aí tinha um cara que falou assim, eu que vou casar com a filha do rei. Aí esse que falou assim, disse que o Jaboto e o viado. Falou assim, eu que vou casar com a filha do rei. Disse que falou, não, quem vai casar é eu, você não tem perna, você não caminha. E eu só com 3 pulos eu tô lá, no tronco. E aí disse que o viado passou pelo Jaboto, você vai ser a matula do meu casamento. Aí disse que quando ele saiu, passou pelo viado, passou pelo Jaboto, disse que chegou lá na frente, que viu o Jaboto ficou cá atrás. Se ai, gagariaú, isso que é bom, não comer, se ai. Aí disse que o viado parou lá na frente, moço, mas onde é que tá esse cantor? Eu vou voltar. E voltou, passou pelo Jaboto, onde é que você vai cantando aqui? Disse que ele falou, foi lá atrás. E disse que ele voltou e o Jaboto seguiu pra frente. Aí quando ele tornou voltar, não ranjei não, tornou passar pelo Jaboto. Quando ele tornou passar, já estava chegando perto, que o Jaboto falou, se ai, gagariaú, que é bom, não comi, se ai. Diz que o viado falou, mas tá enganado mesmo, esse cantor. E tornou voltar para trás. Já estava chegando perto do tranco para chegar para casar com a filha do rei, disse que falou, não, aqui agora eu vou voltar mesmo. Diz que o viado voltou e o Jaboto mandou a perna para frente. Aí quando o viado chegou lá, disse que o Jaboto já estava lá no tronco, casando com a filha do rei. Aí o viado que foi a matula do casamento da filha do rei. E essa você ouviu a primeira vez com quem? Com minha mãe. Com minha E eu mãe. ouvi da minha avó. Minha avó cantava ela. Toda vez que a gente ia dormir lá, eu pedia, ô vó, canta aquela. Que uma vez, minha mãe viajou, deixou eu e meus irmãos. Aí como a gente pra dormir na casa do meu avô ali embaixo, aí a gente ficou tipo até umas 8 da noite. Aí como a gente tava com medo de ir, tinha uns burros lá. Aí eu falei, a gente vai montado, né? Já tá de noite, mas a gente tava com medo de ir, a gente achou mais seguro ir montado. Aí a gente montou. Aí tem uma grotinha ali, que é uma passaginha, e o povo falava que cuidado, não passa lá, que lá tem assombração, tem fantasma. Só que a gente tinha medo, mas assim, não esperava de acontecer. Aí como eu era mais velha, eu peguei, montei com uma irmã minha, e meu irmão também, que é perto de mim, montou com outra. Aí a gente vai nos burrinhos, tam. Quando chegou bem assim, tinha um chãozinho pelado no limpo, a gente viu aparecer um gato grandão, tão seco,
Um gato grandão tão seco com o rabo assim, a gente quase soltou dessa vez. Um gato tão grandão assim, tem um cemitério bem ali pertinho, sabe? Do lado de baixo. E esse gato arrancava assim, capim com terra e jogava assim nos burros, assim, que a gente sentia jogando. Eu sentia jogando. Foi minha primeira vez também que eu vi e última que eu vi, mas de verdade, eu quase morri. E aí, tipo assim, jogava assim, a gente batia nos burros, parece que o burro, aí o lá começou, saiu a tampa, começou a bater, os burros queriam ir pro rumo do cemitério. Como a gente já tinha essas histórias que eu lembrava que minha avó falava, aí que o medo apertou, falei, pode ser alguma coisa. E quando nós chegamos na casa do meu avô, nós desafiou, entrou pra dentro, que falou, ele falou, aí tinha uma senhora que já tinha morrido, ele falou assim, é brinquedo de tal, ele morreu com 105 anos. Ele falou assim, e ele era benzedor, e tinha essas coisas que ele era espírito, sabe? Que ele falava, isso é brinquedo de uma senhora que morava ali, chamava até Teodora. Brinquedo da velha Teodora, brincando 6. Nossa, isso aí me matou, porque eu já tava com medo, sabe? Então me matou. Tipo assim, a gente nem teve coragem de sair lá fora mais pra soltar os burros, ele que já soltou. A gente deitou, eu lembro que eu deitei, embrulhei assim, eu suava tanto debaixo da coberta. Eu suava tanto, eu dei vontade de fazer xixi na noite, eu fiquei a noite todinha assim sentindo, porque você tinha que sair no escuro, lá não tinha banheiro. E aí eu embrulhei debaixo da coberta, fiquei o tempo assim de cabeça e tudo. Eu, pra mim, como eu era criança, se eu sempre embrulhar pé de cabeça, olha a besta, a alma não vai ali, o defunto vai estar ali pra te pegar, sabe? Eu ficava embrulhada assim o tempo todo, assim, pé de cabeça, até o dia amanheceu. Então eu acredito que tem fantasma, assim, eu já vi. Porque no dia seguinte, quando nós veio, não tinha nada de capim arrancado lá, não tinha nada. Nada. E eu acredito que foi dessa vez. Eu também vi. Então, dessa vez, desse tempo aqui, eu acredito que tem sim. Tem fantasma, tem as coisas, assombrações. E a gente já era avisado que aí tinha, quando você passava. Aí, quando você passava depois que o sol entrasse, tinha essas coisas, sabe? E justamente aconteceu com nós. E meus irmãos também ainda lembram disso. Aqui a fala não é só fala, é cultura, é identidade, é vida que se prolonga. E quem escuta essas palavras, escuta também a alma do Brasil que pulsa longe das cidades grandes, lá onde o tempo anda no passo do mato e a memória tem o peso doce da tradição. Me aconteceu comigo nessa dita casa que eu tava aí, ó, porque eu mudei daí, eu não moro aí hoje. Aí quando a gente ia pra dentro, caiu os treinos vazios lá na cozinha, assim, tudo assim, tudo no chão. Aí quando eu abri a porta, a gente estava na cozinha, não tinha nada na cozinha, das vazias caídas no chão. E eu tornava a entrar pra dentro, era só eu ir deitar lá dentro e tornava a cair vazia no chão. Falei, agora eu vou pegar quem é. E fechou a porta e abri a outra. E quando a lua estava lumiando, quando eu fechei a porta, que abri a outra, senti pisando assim do lado do monturo. Aí quando eu rumbi pra lá, que eu chamei assim, bichinho, veio um gatão assim, aquele laicão no meu rumo. E eu caí pra dentro e gritando, um tio meu que tava lá gritando assim na casa, assim. O trem veio assim, avançando no meu rumo aqui assim, ó. Foi acontecido isso comigo. Olha lá. E eu Você também já viu? Eu já. Você viu o gato? O gato não, eu vi assim, tipo, eu tava numa casa, aí quando eu sentava na sala, ligava o chuveiro. Aí eu ia olhar o chuveiro, não tava caindo água. Aí quando eu chegava no banheiro pra poder desligar o chuveiro, caía coisa na cozinha. Aí eu voltava pra cozinha, não tinha nada na cozinha e o chuveiro voltava a ligar.